Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, do verso 1 até o verso, na verdade do verso 2 até o verso 12. Eu quero trazer essa meditação ao seu coração nesta noite, esse sermão, esse texto, para nós aprendermos um pouco a respeito das dificuldades, as dificuldades que nós estamos passando nesses dias. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, a quem todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver-se com elevada posição, e o rico deve orgulhar-se quando passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz ou bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, fale ao nosso coração através da Tua palavra, através, meu Pai, ó Deus, das sagradas Escrituras. A Tua palavra diz em João: e conhecereis a verdade vos libertará. E nós queremos conhecer um pouco mais da Tua palavra nesta noite, de acordo com, ó Deus, aquilo que nós estamos passando, enfrentando, as dificuldades desses dias. Venha de encontro com o nosso ser nessa noite, venha de encontro com o nosso coração, por favor, Paizinho querido, em nome de Jesus. Queridos, eu estava vendo a live de dois grandes amigos, a pastora Késia e o pastor Tiago, e a pastora Késia comentou na sua live o ditado, né? Se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Nós estamos enfrentando dias difíceis, e o Senhor continua no controle de todas as coisas, mas nós precisamos fazer a nossa parte, como cidadão, principalmente como cristão. Jesus diz: no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É bíblico encontrarmos pessoas que transformaram dificuldades em alegria, pessoas que ao invés de serem vítimas, se tornaram pessoas vitoriosas. Tiago está dizendo: olha, quaisquer que sejam as tribulações exteriores ou tentações interiores, por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E o resultado dessa dificuldade é a maturidade espiritual. Por isso,
eu quis pregar nesse texto de Tiago nessa noite, para justamente falar com vocês a respeito das dificuldades versus a alegria. As coisas estão se complicando a cada dia que se passa, mas nós continuamos servindo a um Deus que não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. Então a primeira orientação de Tiago é: esteja alegre, feliz mesmo em meio à dificuldade. A questão, queridos, como cristãos, não é se vamos passar por várias provações. Já estamos passamos por outra, e estamos enfrentando hoje uma provação mundial, nacional, local, uma grande provação, uma provação em grande escala, em grande proporção. Mas Jesus nos avisou, e Ele continua nos avisando. João disse: passais no mundo por aflições. Paulo disse: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Faz parte da minha caminhada e da sua. Não tem jeito, é assim mesmo. Nós não vamos viver e esperar que tudo aconteça do modo que nós desejamos. Algumas tribulações nos sobrevêm, e essa é uma tribulação. Mas nós passamos como seres humanos pela enfermidade. Talvez você já sofreu algum acidente, talvez você já sofreu decepções, talvez você já sofreu tragédias. E nós estamos passando hoje por essa pandemia, o Covid-19. Mas eu quero te dizer: esteja alegre, não desespere o seu coração. Pedro também enfatiza em sua primeira epístola: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Satanás luta contra a gente todos os dias. O mundo se opõe a nós, tornando a cada dia uma batalha. O verbo passar significa encontrar, deparar-se com. Assim, as tribulações que nos sobrevêm, nós precisamos estar com o coração em Deus, alegres, esperançosos. Não se trata de fingir a alegria, não se trata de mentir a alegria, mas se trata de estar com os olhos em Cristo. Se trata de olhar para essa situação com fé. Olhe com fé, alegre o seu coração, não desacredite. Eu quero te dizer uma coisa: no meio dessa situação, a gente vê dois grupos de pessoas. O grupo de pessoa que é considerado exagerado, e o grupo de pessoa que é considerado displicente. Mas é melhor que você seja exagerado, que você se previna, que você se cuide, e você vai estar cuidando de você e cuidando automaticamente dos outros também. Porque aqueles que é descuidado, ele não cuida nem dele e nem do outro. Então cuide de você, cuide da sua casa, cuide da sua família, mas esteja com o seu coração no Senhor, alegre, esperançoso, esteja em paz, esteja tranquilo, mantenha-se firme, não se abale, esteja mais próximo do Senhor do que antes. As dificuldades versus a alegria, além de estar alegre, nós precisamos saber que seremos e estamos sendo provados. Essa semana, o pastor Ivailton, diretor do nosso seminário em Anápolis, postou uma devocional em um dos grupos de pastores que nós estamos,
pastor Ivailton usou o texto de Mateus capítulo 24 e o texto de Lucas capítulo 21. Os dois falam do princípio das dores. Mateus fala de guerra, rumor de guerras, enfim. Mas Lucas, ele acrescenta que o princípio das dores está começando, mas ainda não é o fim. Muitas coisas ainda hão de acontecer. Isso é bíblico. O que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo. Então esteja com o seu coração em ordem. Saiba que você vai ser provado. A fé sempre é provada. A gente vê isso no decorrer da Bíblia como um todo. Abraão, para viver pela fé, ele foi provado para aumentar a fé. Deus sempre nos prova para aflorar o que nós temos de melhor. Já o diabo nos tenta a fim de fazer com que aflore aquilo que há de pior em nós. A provação da nossa fé mostra que eu e você somos verdadeiramente nascidos de novo. A provação da nossa fé trabalha ao nosso favor. Ela não trabalha contra nós, queridos. Ela trabalha ao nosso favor. Paulo, ou melhor, Pedro, mais uma vez, nos ajuda a entender essa afirmação. Pedro, em 1 de Pedro 1, ele diz assim: uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. O garimpeiro, quando ele leva uma amostra para poder tirar prova ali, para testá-la, a amostra em si não vale nada. Mas quando ela é aprovada, quando a declaração oficial sobre aquele minério sai, passa a valer milhões. Aquela prova dá ao garimpeiro a certeza de que existe ali uma mina de ouro. A aprovação de Deus da nossa fé é preciosa porque garante uma fé genuína, uma fé autêntica. As tribulações trabalham em favor do cristão e não contra ele. Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o momento de nós vivermos esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo ainda diz em 2 Coríntios capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. A tribulação, a dificuldade nos ajuda a crescer, a amadurecer. Produz paciência, perseverança. Paulo diz isso. Romanos 5,3, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Na Bíblia, queridos, a paciência não é uma aceitação passiva da circunstância. Não é. Mas ela é sim uma perseverança. Ela é sim um crescimento. Pessoas imaturas sempre são impacientes, mas pessoas maduras, por sua vez, são persistentes. A impaciência e a incredulidade caminham juntas. Deus deseja nos tornar pacientes. A criança pequena que não aprende a ter tribulação, não vai adquirir perseverança. Não vai. Devemos passar pelas dificuldades da vida, crer em Deus e obedecer ao Senhor. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que é instruído pela palavra de Deus, ele não vai ser derrotado por nada
e ninguém. Então saiba que você vai ser provado. Eu serei provado. Nós estamos sendo provados. Mas o Senhor deseja que eu e você estejamos no centro da sua vontade. O objetivo é que a gente tenha uma maturidade. O objetivo de Deus é que Ele está construindo o nosso caráter, para que a gente esteja cada dia focado nele, com os olhos nele, com o coração nele, aprendendo dele, sendo alimentado por ele, vivendo o querer dele, a vontade dele. Eu e você, o Senhor Jesus está voltando, Ele está batendo a porta, o fim se aproxima. Nós precisamos estar com o nosso coração em ordem, em Deus. Dificuldades versus a alegria. Em último lugar, nós precisamos pedir a Deus um coração confiante. Nós não podemos viver como a onda do mar que sobe, desce, para frente e para trás. Paulo enfatiza essa ideia em Efésios capítulo 4, para que não sejamos mais como meninos. Nós não podemos ser mais agitados pelo vento, para lá e para cá, levado ao redor, como vento de doutrina, não. Nós precisamos estar no Senhor, firmados nele, com o coração nele. Peça com fé, acredite, confie em Deus, confie no Senhor. A instabilidade, a imaturidade, deixa ela de lado. Tiago encerra a sessão com uma bem-aventurança. Feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Ele começa também a sessão que vai do 2 ao 12 com alegria e termina com alegria. Essa bem-aventurança é um estímulo para mim, para você, para o meu coração e para o seu. O verso 12 diz: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então persevere, queridos, esteja com o seu coração no Senhor. Essa bem-aventurança é um grande estímulo para nós, para mim, para você. Esteja em paz, esteja confiante no Senhor, esteja bem com o Senhor, esteja tranquilo no Senhor. Que esse estímulo, essa alegria, essa paz esteja no meu coração e no seu, que nós possamos confiar no Senhor. Transforme a sua dificuldade em alegria. Transforme a sua dificuldade em alegria. Esteja bem, confiante, em paz. Tiago nos traz isso. Tiago nos apresenta. Ele fala: olha, tende por grande motivo passardes por diversas provações, pois a provação da vossa fé produz perseverança. Confie no Senhor, descanse no Senhor, esteja com o seu coração em Deus. Transforme a sua dificuldade em alegria, a sua provação em alegria, pois Deus continua sendo Deus, continua cuidando de você, continua zelando por você. Ele continua sendo Deus do mundo, da nossa nação, do nosso país,
do nosso estado, Ele continua sendo o Senhor da nossa casa, da nossa família. Ele não mudou. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Que nós possamos entender o propósito de Deus. Que nós possamos estar com o nosso coração em paz, estar tranquilos, sabendo que o Senhor continua no controle. Não desespere o seu coração. Não desespere o seu coração. Em nome do Senhor Jesus.